temos muitas ocupações, temos algum lazer que poderíamos estar fazendo, mas que bom que animamos estar aqui. Estamos de parabéns por conta disso. O nosso palestrante que deixou sua casa, sua família, que preparou esse estudo para nós que tivemos o ânimo de aqui estar, porque estamos sempre falando, na instrução, na busca da evolução moral e espiritual, na intelectual, que é necessária para entendermos os ensinamentos. Então a gente não pode perder a oportunidade, quando ela surge. E um seminário é uma coisa muito importante também nessa busca, porque é um momento que a gente tem 1 hora, 2 horas a mais para desenvolver um estudo. Temos oportunidade de fazer mais perguntas do que durante a semana, que é um horário corrido, é 1 horinha. Não que não esteja aberto às perguntas, mas neste momento a gente tem mais oportunidade de fazer um aproveitamento melhor. E a gente quer lembrar hoje que o nosso coral, realizando um sonho, um projeto, nesses 20 anos de estrada, este ano, daqui a uns dias, 1 semana, mais precisamente no dia 6 agora de dezembro, estará fazendo o evento de lançamento do primeiro CD do coral Gotas de Luz em Harmonia. Às 19h30, no teatro ali do Sempec, da Escola Sempec. Quem ainda não tiver adquirido o seu convite, caso queira, ainda temos alguns, ao valor de R$ 5,00 o convite. E a partir do dia do evento de lançamento, os CDs estarão disponíveis a R$ 15,00. Vale a pena. A gente que já o conhece aqui, quem não ouviu, vai ter a primeira oportunidade hoje, vai se maravilhar, com as músicas, com o encantamento, com o som, com as brincadeiras que são feitas com a música e com os benefícios que a música traz. Além disso, a gente quer falar sobre as obras da casa. Também sonhada, planejada, há muito tempo que a gente vem trabalhando por este momento e de extrema necessidade e urgência. Então as obras vão começar na segunda quinzena de dezembro. Já vamos pedindo a todos 2 tipos de colaboração. A ajuda financeira, caso queiram, porque nós contratamos a empreiteira, então não vai ser necessária a doação de material, mas de doação financeira. Temos aqui no quadro e lá fora o número da conta, a agência, então aquele que quiser será muito bem-vindo. E a segunda colaboração é no sentido de entenderem os transtornos que vão estar acontecendo na casa. Não tem como fazermos uma obra sem que exista uma bagunça. Algumas atividades serão interrompidas, mas outras não, como por exemplo as reuniões de quinta e sexta-feira que vão acontecer normalmente. Teremos a parte de baixo totalmente destruída, então inclusive não teremos os banheiros, parece que vamos usar banheiros químicos. Então essa série de transtornos que ocorrerão. Já pedimos desculpas por elas, mas pedimos que não deixem de vir à casa, usufruir, aurir das bênçãos que a gente sempre tem. Certo? Então, para a gente começar, como não poderia faltar, o coral vai abrir harmonizando. Então, que todos nós possamos nos colocar em contato com a espiritualidade maior, com os nossos mentores que estão sempre ao nosso lado, o mentor espiritual da casa, para que a gente possa ter uma boa manhã, em tranquilidade e aproveitando ao máximo o estudo do dia. Hoje, o nosso coral estará sob a regência da Daniele Guedes, que é uma nova integrante do grupo, não tão nova, porque já tem um tempinho que está com o coral. Ela é estudante de canto popular na UFMG. Você não trocaria com ela, não? Você está muito bom na minha frente. Com o quê? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz, tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz, é quem diz.
Agradecemos por estarmos aqui nessa manhã tão alegre, que nós possamos abrir nossas mentes, nossos corações para o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Assim seja.
agradeço a vocês aí que vão fazer a caridade e nos acompanhar essa manhã inteira aí. Então vamos aproveitar, né, já que, segundo o Emmanuel, o tempo é a verdadeira moeda do infinito, né? Todos os dias a espiritualidade deposita na nossa conta lá 24 horas, que a gente faz o que a gente quiser com elas. Então a gente vai tentar aproveitar esse momento para a gente fazer uma reflexão, né? Nós vamos falar com o nosso amigo João Batista aqui, né? Parece que não tem nada a ver com a gente, mas nós vamos buscar lá o nosso querido Bezerra de Menezes, né? O doutor Bezerra, ele fala para a gente, numa das suas obras, ele faz um estudo sobre a caminhada evolutiva da humanidade. E aí o doutor Bezerra ele entra um pouco sobre a caminhada evolutiva de nós que estamos vinculados ao doutrina espírita. Nós sabemos que hoje nós estamos aqui no Brasil, né, como diria o André Luiz, né, o Humberto Campos, o coração do mundo, né, a pátria do Evangelho, né, a gente está passando por várias convulsões sociais aí, né, econômicas, né, e o doutor Bezerra fala para a gente que os espíritas, eles são, né, nós somos os companheiros que estiveram lá desde os primeiros momentos, né, vinculados ou por perto das primeiras propostas espirituais, não só do Evangelho, mas também do povo de Israel. Estudar a história do João Batista é estudar a história do povo de Israel e estudar a nossa história espiritual, né, porque a gente sabe que hoje no Brasil, a doutrina dos espíritos, ela é o lugar do mundo onde mais se tem a doutrina dos espíritos. Por que o Emmanuel fala para a gente, o Humberto Campos fala que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Né? Objetivamente falando, se a gente for analisar o Brasil, né, pelos cálculos aí da onda, dos países que fazem estudos, é o país mais católico do mundo. O Brasil é o país que tem o maior contingente evangélico do planeta Terra, desde a Reforma Protestante. E o Brasil é o lugar onde a doutrina espírita mais cresceu, né? Na verdade, 90% dos espíritos no Brasil. Então, realmente, o Evangelho é aqui. Por isso, o Brasil realmente recebeu o transplante da árvore do Evangelho de Cristo. Né? Então, aqui nas mais denominadas, né, nas ruas, a gente vai encontrar, cada esquina tem uma porta, tem uma igreja, tem alguém falando de Jesus. Né? Você vai no carro, tá lá uma mensagem, você vai na parede, carapicha Jesus na parede. Então a gente vai ver que Jesus é com a gente aqui mesmo. E o doutor Bezerra fala que a gente esteve, né, nós, os espíritas, muitas das vezes a gente estava encarnado lá em Israel e nós éramos aqueles espíritos que estavam lá na época que Jesus estava pregando. Né? Nós estávamos lá indiferentes, né? Passava Jesus lá e falava, esse cara aí é babaca, deixa eu cuidar do meu carrinho. Né? Passava um tal de Jesus lá falando de amor, aquele cara lá está dando em cima daquelas mulheres tudo lá, eu ia lá vigiar meu vizinho, eu ia lá brigar com o romano, então a gente estava por ali. O doutor Bezerra ainda fala assim, quando Jesus estava encarnado, né, nós escutamos e ouvimos as propostas de amor, mas deixamos para depois. Aí ele fala assim, quando Francisco de Assis estava lá na Úmbria cantando seu hino de amor, a natureza e a vida, nós escutamos, achamos bonito, deixamos para depois. Quando as mesas estavam girando em Paris, a gente ia lá, a gente acreditava, achava lindo, maravilhoso, mas adiávamos o nosso comprometimento e não participávamos. Né? Então hoje é o nosso momento, né? E é um momento ímpar, por quê? Porque apesar de todas as dificuldades que a gente está passando do ponto de vista material, econômico, social, nós estamos na transição. E essa transição ela é uma transição íntima. Tá? E a história desse companheiro aqui está muito ligado, porque ele vai começar, a história dele é muito parecida com a nossa. Né? Nós vamos pegar aqui a história dele, vamos pegar lá nas encarnações passadas dele, tá? Vamos trazer alguns pitacos sobre algumas vidas passadas dele, né? Como sugestão para a gente poder reflexionar. Né? Lembrando, gente, que todo conhecimento, toda informação, ela tem que passar pelo nosso crivo da razão. Ninguém é detentor do conhecimento absoluto. O estudo do Evangelho se baseia num conhecimento que é progressivo. O próprio Jesus ele usava das parábolas, porque a parábola continha a forma de ensinamento que dava para aquela pessoa que está, para aquele pescadorzinho lá, aquele pastor, aquele carpinteiro entender. Né? E 2000 anos depois dava para o professor, para o médico, para o advogado, para o erudito, para a pessoa que estava lá se debruçando no conhecimento do século XX, também tirar uma lição. E esse conhecimento é progressivo. Tá? Então, o que nós falamos hoje é muito importante, mas esse conhecimento, incluído o conhecimento espírita, é um conhecimento que progride, que se abre e que cada um de nós deve buscar para a gente poder
está desenvolvendo a nossa espiritualidade. O nosso propósito aqui é o quê? É evoluir. E evoluir, para a gente evoluir, nós temos 3 pilares basilares, que é o quê? É a liberdade, o conhecimento e a responsabilidade. Jesus falava que se a gente quisesse ser livre, tinha que buscar o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Essa verdade não é a verdade que está no livro, é a verdade sobre nós mesmos. É conhecer quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Tá? E nós somos seres milenares, muito antigos. Enquanto esse companheiro caminhava lá pelas terras, nós estávamos caminhando em outro lugar por aí. Às vezes fazendo coisa muito boa, às vezes sim. Porque o nosso passado não é só um passado tenebroso, cheio de treva, não. Normalmente a gente apega ao negativo e esquece que aqui também nós sorrimos, cantamos, amamos. Então a gente reflexionar sobre isso é muito importante. Qualquer dúvida que tiver, tá? Pode parar, hoje nós temos tempo, tá? Só não pode dormir. Se dormir, eu vou fazer aqui, né? Vou falar, se você está dormindo, tá? Aí eu vou pedir para a pessoa, né, acordar. Se a gente for muito chato, vocês falam, ó, esse trem está muito maçante, nós vamos tentar, né, entrar numa sintonia aqui do bem, para a gente poder vibrar aqui, pedir aos amigos espirituais que abençoam essa casa, né, pedir a permissão da espiritualidade amiga que está aqui com a gente, né, que a gente possa ter uma manhã muito proveitosa, tá, gente? E lembrar que toda energia que a gente absorve na casa espírita, nós estamos levando para aqueles que nós amamos. Então vamos deixar os nossos entes queridos em casa confiantes que a espiritualidade está cuidando deles também. Porque está assim. Nós vamos criar uma sintonia do bem aqui, nós vamos seguir em frente. Então nós vamos lá, né? Nós estamos ali o João Batista ali, né? Mas nós não vamos falar dele ainda não. Por quê? Porque nós temos que voltar lá atrás. Tá? Porque o João Batista é um personagem interessantíssimo, porque ele é o único personagem que Jesus falou alguma coisa das encarnações passadas dele. Tá? O João Batista é uma das poucas referências que se tem na Bíblia, tá? Da boca de Jesus sobre reencarnação. Existem algumas outras. Tá? E no Antigo Testamento eles dão as pistas também de quem que é quem, né? Então, mas esse caso aqui nós sabemos, pelo menos a encarnação dele nós temos 100%, que foi o profeta Elias. Nós vamos conhecer o profeta Elias também, nós vamos ver por que, né, que o João Batista vai perder a cabeça aqui, vai ser lá por causa do profeta Elias. Tá? Mas antes da gente começar, né, eu queria só, vou pagar essa coisa aqui, usar espaço do quadro. Ela vai ficar só no nosso coração. É uma beleza, tem que ficar. Gente, o João Batista ele representa para a gente, Jesus falava que a lei dos profetas iam até o João Batista. Tá? Então a doutrina espírita, nós estudamos a doutrina, nós sabemos qual é a revelação que a doutrina espírita traz para a gente. Verdade, o que mais? Nós temos quantas revelações? 3. Né? Esse amigo aqui, ele é o representante máximo da primeira revelação. Tá? Porque quando a gente vai estudar a Bíblia, ou estudar o Evangelho, a gente tem que tirar alguns símbolos que vão ajudar a gente a compreender a Bíblia inteira. Se a gente estudar alguns símbolos, a gente entende tudo que está sendo falado ali. Tá? Então, para a gente entender o João Batista, entender o Evangelho, entender algumas coisas que Jesus falava, que a gente vai estudar, tem alguns símbolos que são muito simples. Tá? A gente vai voltar lá no livro de Gênesis. Todo mundo sabe da história do Gênesis, tinha lá, né, Adão e Eva, Deus voando sobre a terra, lá e criando, haja luz, né? Então nós vamos lembrar que nós vamos ter 3 personagens lá num lugarzinho chamado Jardim do Éden. Lembra do Jardim do Éden? Né? Tinha lá um anjo na porta, estava todo mundo pelado, né? Todo mundo é Adão e Eva, né? Só por isso. Não, uma multidão lá, né? Claro que aquilo ali é um simbolismo, tá, gente? O Adão e Eva são simbolismos, como Caim e Abel. Nós vamos, o primeiro personagem histórico realmente que existiu, comprovadamente, né? Tanto do ponto de vista arqueológico como doutrinário, é o Abraão. Tá? Então esse personagem, Noé, a Arca, tudo é simbólico. Tá? Então ali nós vamos, para a gente poder entender o seguinte, nós vamos pegar tem 3 personagens básicos lá no livro de Gênesis que vão acompanhar a gente até hoje. Tá? E que na verdade não são personagens, são partes de nós mesmos. Tá? O primeiro deles, todo mundo conhece, é esse aqui, a serpente. Né? Você conhece a serpente, a cobrinha lá? Põe a maçã aí, minha filha. É gostoso. Depois nós vamos ter lá quem? A Eva. Né? E depois nós vamos ter quem? Adão. Né? A Eva vai ser a mulher, né? E o Adão vai ser o quê? O homem. Isso aí é claro, né? Então isso aqui é um símbolo. Tá? Esse aqui é o primeiro símbolo que a gente tem que entender. O que isso aqui representa? Serpente, Eva e Adão.
instinto, sentimento, tá? Quando um rabino, quando um estudioso de Israel, instruído pelo Moisés, lá quando ele saiu do Egito e estudar o Torá, ele olhava essa história aqui e ele tinha achado. Falou em serpente, está falando de instinto. Falou em mulher, está falando de sentimento. Falou em homem, está falando de razão. Tá certo? Deu para entender? Esses três aqui, ó. Toda vez que aparece na Bíblia, Jesus encontrou uma mulher. Opa! Jesus vai falar para a gente alguma coisa que tem a ver com os nossos. Ah, Jesus encontrou. Tem um animalzinho na história lá. Jesus está falando. A espiritualidade está trazendo um recado para a gente sobre os nossos. E o homem? O homem é razão. O homem quase não parece. O homem é de vez em quando. Tá? Nem na gente aqui encarnado aqui o homem aparece. Nós somos, né? Porque vocês vão lembrar como é que Jesus chamava ele mesmo? Bom, então Jesus veio depois disso aqui. Tá? Nós não chegamos nem aqui ainda. Tá? Aí nós vamos ver 3 revelações. A primeira revelação vai lidar com isso aqui, ó. É a lei da justiça. A justiça, quem que trouxe a lei de justiça para nós? Moisés. Para quem não sabe, carga de carga. Justiça. Jesus veio trazer o que? A lei do? Trabalhar o que com a gente? Por favor. E a terceira revelação é o quê, hein? Hã? Será? Quando você fala assim, a doutrina espírita é a fé, o quê? Entendeu? Como é que está vinculado? Então nós temos lá, né, a razão, que é a fé raciocinada. É a doutrina espírita que traz para a gente. Tá? Isso aqui só para a gente entender. Então lá não. Então o Antigo Testamento inteiro vai trabalhar isso aqui. Lembra quando chegou um monte de gente perto de Jesus? E ele fala assim, e desse moço também, tem um texto lá, fala assim, raça de víboras. Nossa, tá xingando todo mundo lá, né? O que João Batista, o que Jesus está querendo dizer? Raça de víboras são todos aqueles que estão o quê? Dominados pelos seus. Está dando para entender? Lembra quando Jesus vai falar de João Batista? Ele fala assim, dos nascidos de mulher. Quem é o maior? Mas lá no reino dos céus, ele é o quê? Pequeno. Vocês estão entendendo? Nasci de mulher, ser todo aquele que é dominado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Jesus está xingando ninguém, não, tá? Isso aí para eles era muito claro. Eles depois perderam esse conhecimento. Né? Mas para a gente entender o Evangelho, a gente tem que pegar isso aí, só para a gente poder vincular aqui, para a gente poder dar uma ideia. Então vamos lá, né? Vamos começar essa história aqui. Então o que acontece? A primeira revelação vai trabalhar com a gente a lei da justiça. Tá? Então a justiça, o que a justiça diz pra gente? O que é seu, é seu. O que é meu, é meu. Tá? Quem vai ensinar isso? O Moisés. Tá? Parece estranho que hoje pra gente, mas naquela época era muito complicado entender isso. Né? Tanto é que ele vai disciplinar olho por olho, dente por dente. Mordedura por mordedura. Imagina você. E na época dele, o cara te roubava, você não matava ele. Falava, não, você te roubou, você vai pegar alguma coisa. Ele estava equilibrando a justiça. Então nós temos 3 leis: a lei da justiça, a lei do amor e a lei da caridade, que é a doutrina espírita traz para a gente. Nós vamos ver também hoje, nós estamos passando por um momento de transição exatamente porque nós ainda estamos presos à lei da justiça. Nós queremos muito mais justiça do que amor, e a lei caridade nós estamos num outro patamar que a gente tem que dar. Lembrando ainda. Tá? Então, ali João Batista, né? Vamos passar aqui. É uma história espiritual. Eu vou ler aqui, tá pequenininho, tá? Mas a gente vai comentar um pouco. Tá difícil de ler, gente? Não. Às vezes. Não, para mim tá bom. Aqui, ó. História espiritual, né? Pra gente poder iniciar ali, né? Ó, encontramos no João Batista a revivência de Elias, de Moisés, de José do Egito e Abraão. Esse cara aí. Tá? Jesus nos informa da história desse espírito que
detinha uma gigantesca autoridade sobre o povo de Israel, a tal ponto que os mesmos fariseus e doutores da lei que questionavam e atacavam Cristo sem descanso, vinham até ele mansos e humildes para serem batizados, aceitando todo tipo de reprimendas que João lhes fazia, em completo silêncio e respeito. Vocês vão notar isso, né? Então, os fariseus pegavam no pé de Jesus, iam lá, ficavam questionando Jesus. Não, que o João Batista abria a boca, eles morriam de medo. Né? Isso. Sabe quantas vezes assistimos no Evangelho o profeta chamá-los de raças de víboras, de traidores da fé, e esses mesmos que tramaram a morte de Jesus não esboçarem a mínima reação. Muito pelo contrário, pareciam dominados por completo terror e respeito diante daquela figura ascética e mística, como se aquele homem simples, vestido de saco, representasse as próprias falanges do Deus vingador de Israel. Convia a ele entregar ao mestre o terreno que semeou, desde a saída inesquecível de Abraão de Ur da Caldeia, e com todas as suas quedas e erros do passado, aprendeu a duras lições e muitas lágrimas, que importava que a sua figura diminuísse na história para que o Cristo crescesse, não só nos corações dos homens, mas também no seu próprio íntimo, cansado e calejado pelas lutas milenares. Então, a primeira coisa que a gente vai notar desse companheiro é essa situação muito estranha. Jesus, que é o Messias, que é o espírito mais evoluído do planeta Terra, tinha extrema dificuldade de lidar e ser aceito, né, pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos líderes religiosos daquela época. Mas era o João Batista que chegava num lugar que eles tremiam na base. Ele tinha uma autoridade espiritual diante daquelas pessoas, não que Jesus não tivesse. Tá? Na verdade, eles tinham terror da figura dele, eles eram aterrorizados pela figura do João Batista. Então eles eram incapazes de questionar qualquer coisa que o João Batista falava. Né? Muitas vezes é descrito como os fariseus iam para ser batizados, como eles iam lá atrás do João Batista, e você não vê que nenhum deles, em nenhum momento, nem retruca o que o João Batista fala. Ao contrário de Jesus, que eles ficavam lá, mas que é assim, né, você é filho de Satã, você está louco. Eles vão abrir uma boca para questionar o João Batista. Por quê? Porque o João Batista é o espírito que acompanha a evolução deles desde lá do início. Então ele tinha uma autoridade espiritual muito grande. Não como de Jesus, a autoridade espiritual dele é uma autoridade baseada na violência. Né? Se a gente for pegar a história do povo de Israel, todo mundo que ia contra Moisés, ó. Tá? Todo mundo que ia contra José do Egito, ó. Todo mundo que ia contra Abraão. Tá? Nós vamos pegar isso aqui e vamos analisar. Né? A última encarnação do profeta Elias, vocês vão ver que né, ele tinha um carisma muito grande, mas ao mesmo tempo essa figura carismática injetava medo. Por isso que quando Jesus vai começar a missão dele, o que ele tem que fazer? Ele tem que sair fora. Porque até o João, o reino era tomado como? Pela violência. Né? Jesus fala isso? Bom, o caminho de Jesus não era isso. Se o João Batista ficasse do lado de Jesus, que é porque o sonho dele é isso, tá, gente? Né? Jesus ia pregar o João Batista lá atrás dele, né? Ia ser lá nos discípulos dele. Né? Na hora que o fariseu abrisse a boca, cala a boca, porque esse aqui é o mestre, tem que escutar ele. Senão você vai ver comigo, igual aquele pai com o menininho. Tá? É aquele pai bravo com o menininho. Os fariseus os menininhos, os judeus eram os menininhos. Jesus, você fica quieto aí, que ele está falando. Tá, desculpa. E não era essa a proposta de Jesus. Então o que aconteceu? O João Batista teve que sair de cena. Porque não é aquela força, senão ele é obrigado, vocês vão acreditar nele, acabou. Ah, vocês vão ver comigo. Quando chegar lá em casa, vocês vão ver. E assim, igual o pai faz com o filho, né? Quando passa vergonha. Só que Jesus, a proposta de Jesus é essa, ele não precisava do João Batista. Tá? Não é que ele não precisava, né? A proposta dele era trazer o quê? A lei do amor, João, a justiça. Tá? Só para a gente poder entender. Então, o que vai acontecer? Né? Então, nós vamos pegar a história espiritual, tá? do João Batista, vai começar lá com Abraão. Tá? Nós vamos encadear aqui as encarnações para vocês verem. Tá? Então, quando o Abraão sai lá da Caldeia, lá mais ou menos 3.600 anos antes de Cristo, tá? Ou seja, quase 5.000 anos antes da gente aqui, né? Que quando, né? O Abraão ele recebe uma promessa da espiritualidade que a descendência dele é assim como as estrelas do céu, como a areia da praia. A descendência, Jesus depois vai explicar que não é descendência física, não. Apesar que tem muita descendência física, né? Tem os judeus, tem os árabes, apesar que nem todos são descendentes consanguíneos dele, né, gente? Também tem
ver isso aí como uma certo equilíbrio. Mas a descendência espiritual dele sim, porque ele é o primeiro que vai trazer para a gente o conceito de Deus único. Tá? Não vou entrar na história do Abraão, não. Tá? Mas o Abraão é o cara que chegou no Egito, e quando ele viu que o faraó tinha uma grana lá, ele tentou vender a esposa dele para o faraó. Né? Então o Abraão não é esse cara bonzinho, não, tá? Né? Depois nós vamos entrar na história do outro companheiro, eu vou só pincelar aqui, tá, gente? Nós não vamos entrar, senão a gente vai ficar perdendo tempo aqui em encarnação passada. Todo mundo conhece o José do Egito, né? A gente boa, né? Legal pra caramba, né? Quem já deu o livro chamado Faraó, né? Vai ver como é que. Né? Chanceler de Ferro, tá? Tem dois livros, Chanceler de Ferro e Faraó Menequitá. Chanceler de Ferro fala do José e Faraó Menequitá fala do Moisés. Você vai ver como é que ele é um livro, tá? Assim, maravilhoso, amiguinho de todo mundo, né? Deve feliz, né? Então o José, quem era o José? O José era o neto do Abraão, né? Ou seja, reencarnado, bisneto, aliás. Né? E ele vem, né? E desde criança ele reunia lá com o pai dele, os irmãos dele, e falava assim, eu tinha um sonho aqui, esquisito, sabe? Tava, eu e meus irmãos, estavam todo mundo se ajoelhando meus pés aqui. Eu tinha um sonho que tinha lá o sol, a lua, 12 estrelas, e todas elas se ajoelhavam diante de mim. Eu falei, peraí. E os irmãos dele iam muito pensar com a cara dele, a tal que eles venderam ele como escravo, né? Tem uma implicação kármica nisso aí, né? E aí o pai dele ficou muito triste, né? O Jacó, para quem não sabe, o Jacó é o pão de taça, tá, gente? O Jacó é o pão de taça, é uma das encarnações do pão de taça. Tá? Mas nós vamos entrar nisso também, não, senão nós vamos ter tanta coisa, pô. Né? Lá no livro do profeta Isaías, fala assim, eis que te chama tu, ó Jacó, meu vaso escolhido, para que retornes à eiga do meu trabalho. Está lá no livro, um dos livros lá da Bíblia. Aí depois nós vamos ver Jesus chamando Paulo de quê? Vaso escolhido. Aliás, são pequenas dicas que você vai ler lá, você vai ver, ó, o vaso escolhido é aquele cara, entendeu? Mas aí o que acontece? O José vai para o Egito, todo mundo conhece essa história, né? Vai vir na novela, né? Passando na Record, né? Mas não era tão bonitinho daquele jeito, não, né? O José é um cara complicado, né? E aí o que o José fez? O José dominou o Egito em nome de um povo invasor que estava lá, e os egípcios não iam para a cara dele de jeito nenhum. E o que ele fez? Ele levou a família dele, levou para o Egito, então o melhor lugar do Egito com a família dele, enquanto os egípcios passavam fome, beleza, né? E aí quando o faraó invasor caiu, os egípcios falaram assim, esse cara, esse povo aí está aqui, né? E não foram com a cara dele. E aí o que aconteceu? O povo de Israel ficou numa situação muito complicada lá no Egito. E aí eles ficaram presos lá, começaram, eles não eram chegados no trabalho, eles eram chamados pelos egípcios de Abiú, quer dizer, povo da sujeira. Eles eram chegados em banho, os egípcios tomavam 4 banhos por dia. Tá? Os israelitas, né, eles não gostavam dessa ideia, não. Os egípcios chamavam de povo sujinho, Abiú. Aí o que acontece? Em determinado momento a espiritualidade olha assim, o povo de Israel tinha que estar lá em Israel, não no Egito, né? Aí fala assim, mas como é que nós vamos fazer? O que aconteceu com eles? O José levou isso para lá, né? Nós temos que mandar um libertador para tirar eles daquele encrenca lá, né? Quem vai ser o libertador? Eles olharam assim, quem colocou eles na enrascada lá? José, volta lá, vem cá, né? Aí José voltou com o Egito, com Moisés, para resolver o problema que ele mesmo tinha criado. Tá? Tem até uma passagem no livro de Êxodo, que é muito interessante, que o Moisés estava no alto da montanha, né? Aí ele estava muito chateado com o povo de Israel, que ele não gostava do povo de Israel. Não sei se vocês sabem, nem a língua dele ele conseguia falar direito. Tá? Que é o contrário da novela, tá? Moisés era gago, não sei se vocês sabem disso. Por isso que o irmão dele falava no lugar dele. Não é só para um cara gago na novela, não é pegar bem. Então, para vocês verem como é que essas histórias eles têm que mudar as coisas. Então a gente tem que levar muita fé no que você vê na novela, no filme. Tá? Então o que acontece? Em determinado momento, Moisés sobe lá no alto da montanha e virou para Deus, né? Deus não sabia a espiritualidade, gente. Fala assim, eu não paguei esse povo, eu não criei esse povo, eu quero que esse povo se lasque. Eu vou sair daqui. Aí diz que a espiritualidade chamou ele para ver aquilo que não devia ser mostrado. É assim que está escrito no livro. Aí ele olha lá, depois nunca mais ele reclama. Dá a se entender que o que aconteceu? Os piratas estavam achando ruim, vem cá, meu filho, aqui, ó. Quem colocou ele assim rascado aqui? Você mesmo, fica quieto, que seu carro mesmo. Tá. Entendeu? Assim, depois você não reclamou muito. Tá? Muito, porque Moisés não reclamou de marca maior. Né? Tá, mas que esse povo aí somos nós, a gente estava ali, onde chegou o espírito obsessor lá, espiritual, né? Onde era egípcio, onde era judeu, onde estava achando ruim, onde era aquele povo lá que estava passando a faca, né? Porque os judeus na época do Moisés é igual gafanhoto, não sei se vocês sabem. Moisés treinou eles iam de aldeia em aldeia roubando tudo que tinha. Os 40 anos que eles passaram no deserto, eles eram um terror lá, eles entravam nas aldeias, roubavam tudo e ia para a próxima. Igual gafanhoto mesmo. Mas quando eles chegam lá em Israel, o pessoal entrega tudo para eles de mão beijada. Parece que Deus que deu. Não foi não.
A fama deles que falou, ó, aquele povo lá chega aqui, eles destroem tudo. Vamos dar para eles então. Pode ficar. Sabe? Mas isso tudo aqui nós nem entramos no nosso amigo João Batista ainda e tal. Mas o que isso quer dizer? Moisés vai trabalhar, né? Por que era assim? Jesus mesmo fala, até João Batista, o reino do céu era trabalhado a partir da violência. Por quê? Porque espíritos que ainda estão presos aos instintos necessitam de quê? De limite. A justiça é um limite. A justiça ensina pra gente o quê? Não. Justiça é limite. Ó, não põe o dedo na tomada, menino, senão você toma choque. Não rouba, não mata, não mente, não cobiça a mulher do seu próximo, não cobiça o burro do seu próximo, né? Os 10 mandamentos. Não cobiça nada do seu próximo, que o que é seu é seu, o que é dele é dele. Né? Tem uma lei lá do Moisés que fala assim, abominável ao homem que se deita com a mulher do seu pai. Que ideia. Você ficar com a própria mãe. Tinha isso. Abominável ao homem que se deita com o animal. Tinha isso. Abominável ao homem que arranca os dedos do seu irmão para devorá-lo e comer. Era esse o povo que Moisés tinha que lidar. Você imagina. Ele tinha que explicar que era proibido comer os dedos do próprio irmão. Era proibido, sei lá, dormir com a sua mãe. Era proibido levar a vaquinha lá pro fundo, lá, a mimosa lá, né, o jumentinho, né, fazer um carinho mais especial nele. Era proibido, gente. Tá? Proibido por quê? Proibido porque eles não tinham capacidade de quê? De ser livre. A doutrina espírita não proíbe nada, porque a doutrina espírita trabalha com responsabilidade, trabalha com razão. Razão não proíbe, razão explica. Então, na doutrina espírita, nós não temos o conceito de culpa. A doutrina espírita trabalha o conceito de responsabilidade. Culpa é para espírito inferior e atrasado. Tá? Quando nós entramos quando nós estamos voltando lá, vamos passar no espiritual. Claro que a gente escolhe a culpa é gostoso, né? Não pode se sentir culpado, né? Mas a doutrina espírita explica para a gente que a culpa não é necessária, a espiritualidade não interessa que a gente sinta culpa. A proposta é que se torne responsável pelas nossas ações. Isso é ser a culpa, fala, tá? Então, né, então aqui começa a história do nosso amigo aqui. Por que esse espírito aqui é interessante? Porque ele vai conduzir o processo da justiça desde o início e vai entregar a Jesus. Jesus fala assim, ó, o João Batista ele é o representante, a lei e os profetas estão representados pelo João Batista, porque todos os personagens protagonistas de Israel são encarnações dele. Depois nós vamos entrar lá em Jesus, lá no Monte Tabor, lá, que Moisés seria separado, né? Nós vamos entrar nessa história também. Se é o mesmo espírito, como é que estão os dois? Tem uma explicação também para isso aí, tá? Nós vamos chegar lá e a gente vai falar disso. Então o que acontece? Nós vamos entrar aqui num personagem muito interessante. Aí, isso aí. Tudo mesmo espírito. Abraão, José do Egito, Moisés. Para quem quer entrar nas histórias deles, né, eu recomendo que leia, né, eu já falei aqui os livros do autor espiritual Tom Chester, né, que são abalizados pela fé, então os livros são da fé. Tá? Um deles, né, para saber a história do José, é o Chanceler de Ferro, e do Moisés é o Faraó Menepitar. Vocês vão ver, né, que eles, apesar de terem uma grande missão, Faraó Menepitar, que é o faraó que teve problema com o Moisés, que aliás é o próprio espírito que psicografa o livro. Ele mesmo fala, eu não tenho boa vontade de ver não, porque eu era faraó e ele ficava pegando no meu pé, né? Então assim, aí quem quiser ler, vocês encontram essas obras, são obras que a FEB avalia. Então vocês vão ver muita história dos espíritos aqui. Como não dá para te falar deles, então eu só pincelei para vocês saberem que é um desses espíritos. Tá? O importante para a gente vai ser, nós vamos falar do profeta Elias aqui, que é um cara muito interessante, e do próprio João Batista, que é o nosso tema aqui, que é a personalidade dele que nós queremos trabalhar, tá certo? Então, ele é a título mesmo da gente poder entender o porquê dessa situação. Tá, gente? Alguma dúvida? Uma coisa que a gente falou aqui que é bobagem. Então, o que acontece, gente? Vamos estar esses três companheiros aí, né? Dos referentes. O profeta Elias, olha só. Para a gente entrar no João Batista, nós temos que entrar na encarnação anterior dele, que é o profeta Elias, né? Que é um cara muito complicado e ao mesmo tempo muito interessante. Tá? Por quê? Porque no profeta Elias nós vamos entender por que o João Batista morreu, decapitado,
Nós vamos entender por que ele pegava no pé do rei Herodes lá e da mulher dele. Tá? E nós vamos entender por que a missão dele de ser precursor do Cristo era tão importante. O profeta Elias, a gente não tem contato com a cultura hebraica, o profeta Elias é o personagem mais importante do reino de Israel junto com Moisés. A tal ponto que lá, quando você vai não sei se você sabe, toda criança judia que nasce, todo menino, quando faz 8 dias de vida, ele é circuncidado. Não sei se você sabe disso, né? O que é circuncidar? Você pega um menininho, né? Leva para um velhinho lá, o velhinho vai lá e faz a cirurgia de fimose lá no menino. Corta lá a pele lá do pênis do menino. Isso é circuncisão. Tá? Desde a época de Abraão, tá, que existia a circuncisão. Então, todo menino judeu que nasce passa por isso. Jesus foi circuncidado. João Batista foi circuncidado. Todo mundo. Tá? Todos eles fizeram a cirurgia de fimose lá. Né? Então, assim, quando você vai ser circuncidado, tem uma cadeira que fica dentro da sinagoga, a cadeira mesmo. Ela fica aqui, que é a cadeira do profeta Elias. Os judeus acreditam que toda criança vai ser circuncidada, o Elias desce do céu, senta na cadeira e pega o menino no colo. Então eles vão pegar o menino com o menino sentado em cima da cadeira, e na cadeira eles circuncidam o menino. De tão importante que o profeta Elias é para eles. Ou seja, o Elias tem que pegar todo judeu no colo e carregar. Vocês vão ver como é. Vocês estão vendo por que os fariseus não conseguiam retrucar ele? Até hoje isso existe. Tá? Se for uma sinagoga, quem já entrou na sinagoga, normalmente essa cadeira fica do lado assim. Ó. Já foi? Deixa eu só fazer um comentário. De onde o senhor pegou esse comentário de que é assim, dessa forma? A circuncisão? Estudando. A questão da sentar na cadeira. Isso é uma tradição judaica. Eu tenho um livro chamado Dicionário de religioso judaico lá, que descreve todas as práticas dos ritos. Isso é fácil, você até no Wikipedia você vai achar, se procurar a cadeira do profeta Elias, você vai ver que tem. Porque isso aí é só um mero argumento sem fundo nenhum de verdade. Sabe, são comentários que se fazem. Por exemplo, isso sobre os espíritas. Falam muitas coisas, minha esposa vem aqui constantemente, e a minha família, pessoas, amigos, às vezes eu acompanho, eu sempre falo para ela, não, vai sim, você tem que mudar essa versão sobre o espiritismo. Eu falo isso. A pessoa fala, lá você vai ver isso, vai ver aquilo, você não vai ver nada. Você vai ter uma reunião bonita, boa, educativa e espiritual. É isso que eu falo. Por quê? As pessoas inventam, né, as coisas, né, e acreditam naquilo e espalham aquilo. Se você for lá, você vai ver isso, vai ver aquilo. Não, mas aí o que acontece? Estou falando isso, é um ritual tradicional. Sim, ritual é uma coisa. Mas no caso da circuncisão, não se enquadra. Isso é o mesmo caso da circuncisão. Só estou citando isso para exemplificar, para mostrar isso aí, que a circuncisão, ela não procede dessa forma. Tá, estou falando do que acontece. Estou pegando aqui a questão da história da coisa. Então, historicamente falando, você vai encontrar. O que acontece? Não falam que os judeus falam que o Espírito Moisés, eles entendem que a cadeira representa o profeta Elias. Porque o profeta Elias, para eles, é um dos personagens mais importantes, juntamente com Moisés. Aí a gente tem que ver que também tem várias. Porque quando a gente fala, assim, tem várias vertentes judaicas. Então, o que eu estou falando aqui é sobre o judaísmo ortodoxo, que é a maior de todas. Eu conheço as duas linhas. Tem o caraíta, tem o messiânico. O messianismo já é uma tentativa da igreja evangélica. É um cristão disfarçado. Mas aí já não é judeu, na verdade é uma tentativa da igreja disfarçada. Você já ia continuar depois, gente? Né? Não, porque o que acontece? É porque a gente. O que acontece? Com licença, só para encerrar. É porque o senhor abriu a oportunidade para fazer comentário. Eu não quero ser inconveniente. Não. Entendeu? Então eu aproveitei a oportunidade quando o senhor abriu para apenas, né, não é para debater nada, é só apenas fazer uma correçãozinha aí. Mas. Não, tranquilo, é porque o que acontece? A gente tem que. É porque o Brasil hoje, na verdade, o que acontece? A gente tem vários movimentos judaicos. Então, assim, um dos movimentos judaicos, que na verdade, se for analisar a coisa na sua essência, né? O que acontece? Espiritualmente falando, tá? A igreja evangélica é uma revivência do judaísmo.